A disciplina abordada hoje será Apocalipse. O livro do Apocalipse é assim designado porque significa revelação em grego. Revelação dos últimos acontecimentos da história da humanidade. Portanto, contém profecias reveladas pelo próprio Jesus Cristo. O livro se inicia com a expressão Revelação de Jesus Cristo. Quem o escreveu foi João. 1, versículo 4, 9 e 22, versículo 8. A data do livro é incerta, pois não se sabe se João dirigiu-se à ilha de Patmos no reinado de Nero como imperador, de 54 a 68 d.C., ou no reinado de Domiciano, de 81 a 96 d.C. Preâmbulo da revelação. João envia a revelação de seu Jesus Cristo às 7 igrejas que estão na Ásia, 1 versículo 4. Ele explica que foi arrebatado, mas foi em espírito, 1 versículo 10, e ouviu uma voz que lhe ordenava escrever o que estava vendo, e posteriormente deveria enviar às 7 igrejas que estavam em Éfeso: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Carta à Igreja de Éfeso. Esta igreja refere-se no sentido profético à igreja primitiva, a era apostólica. Jesus diz conhecer as obras daquele povo, paciência, repreensão aos mentirosos, muito trabalho e pouco cansaço. Essa era uma igreja ativa, mas já estava havendo nela a penetração dos falsos líderes, e o resultado disso era o esfriamento do amor. Depois que Jesus fala o que tem contra a igreja de Éfeso, faz um apelo ao arrependimento: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, além do arrependimento e da volta à prática das primeiras obras. Jesus exige a neutralização das obras dos nicolaítas, ou seja, aqueles seguidores do ex-diácono Nicolau, as quais ele aborrece. A carta encerra-se com a promessa para aqueles que vencerem, comerão da árvore da vida. Carta à Igreja de Esmirna. A Igreja de Esmirna ainda demonstra uma grande ligação com Deus, pois o povo tinha disposição de morrer. Nesta igreja vivem os mártires, dentre eles Policarpo, que, tendo se recusado a prestar culto ao imperador romano, foi levado para ser queimado. Essa época é marcada pela grande perseguição à igreja. O imperador na época era Diocleciano. No final do versículo 10, Jesus exorta aos fiéis a permanecerem assim até a morte, e então receberão a coroa da vida. A promessa para os que vencerem é que não receberão o dano da segunda morte. Carta à Igreja de Pérgamo. Nesta igreja, Satanás já consegue instalar totalmente o seu trono. Ele agora habita no meio do povo de Deus, retendo o seu nome, mas a fé foi negada, pois abriu mão dos mandamentos de Deus e permitiu que filosofias satânicas invadissem o coração dos servos do Senhor. Mas mesmo em situações desfavoráveis, Deus tem o seu remanescente, a sua fiel testemunha. No caso da igreja de Pérgamo, Deus contava com Antipas. Dessa forma, vê-se que nas piores adversidades, a igreja resiste e Jesus não deixa de exortar o seu povo e nem de denunciar os que seguem a doutrina de Balaão, o influenciador e colonizador de tropeços para o povo de Deus. Esse povo é induzido às práticas de prostituição, não apenas físicas, mas também espiritual, pela convivência com homens que não têm os mandamentos de Deus como fundamento para uma vida saudável. A exortação ao povo está no versículo 16 e a promessa para os vencedores no 17. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido. Carta à Igreja de Tiatira. Jesus diz ao pastor da igreja de Tiatira que tem visto as obras, caridade e serviços da igreja. Diz inclusive que as últimas obras são mais que as primeiras.
Ao que tudo indica, a grande quantidade de atividades desenvolvidas por esta igreja tornaram-se sem valor. As atividades eram desenvolvidas, mas sem critérios, sem uma aprovação de Deus. Tanto é assim que Jesus diz que a igreja tolerava Jezabel. A carta enviada a Tiatira é a mais extensa. A igreja deste lugar passava por uma fase negra. Não tinha uma liderança forte, compromissada com a palavra de Deus. Não havia testemunhas cheias do poder de Deus e pessoas como Jezabel profetizavam. Diante dessa situação lastimável, Jesus, a partir do versículo 24, exorta e dá um direcionamento para os que permanecerem fiéis. O que tendes, retende-o. Encerra com a promessa: dar-lhe-ei a estrela da manhã, e com a exortação: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Sardes. A igreja de Sardes se encontrava numa situação lastimável e, pensando numa sequência histórica, dava continuidade à degradação dos princípios fundamentais que nortearam a igreja primitiva. Esta igreja pede a perfeição das obras. Estava sendo praticamente derrotada e já enfrentava um profundo esfriamento. Carta à igreja de Filadélfia. A situação da igreja de Filadélfia é a seguinte: diante de tanta apostasia e falta de compromisso com a palavra de Deus, resta-lhe pouca força para continuar segurando os ensinamentos da palavra, tal qual é a perfeita vontade de Deus. A sinagoga de Satanás, que começou a se infiltrar na igreja de Esmirna, nunca saiu de dentro dessa igreja. Esta romperá completamente a relação com a igreja que foi contaminada, pois o amor de Deus está com o grupo remanescente. Versículo 9. Carta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, na sequência histórica das situações vividas pela igreja ao longo dos séculos, incorpora todos os problemas das igrejas anteriores. É uma igreja morna porque o trono de Satanás tem domínio dentro dela e, por isso, já não há uma distinção nítida entre os crentes e os não crentes. Há uma espécie de conciliação, de convivência entre a igreja e o mundo. Jesus diz que esta igreja será vomitada. Ela é repugnante aos olhos de Deus e corre o perigo de ser afastada dele para sempre. A mornidão da igreja é marcada pela ilusão das riquezas e independência. A igreja, representada pelos líderes, crê que conquistou espaços material, intelectual, etc. Agora é uma igreja que tem voz na sociedade e tem decisão. Versículo 17. Mas Jesus aconselha ao povo uma análise. Deve comprar ouro provado no fogo, pois assim é a vida do crente fiel, marcada pelo sofrimento, pela purificação das imundícies do mundo. Assim ele terá vestes brancas para vestir. Aconselha também a unção dos olhos com colírio. Olhos que precisam de colírio são olhos doentes. Os olhos perdem a clareza da visão. Esta é a condição dos homens que deixaram os princípios essenciais da fé cristã. A igreja do Senhor, que rompera com a idolatria tão abominável aos olhos de Deus, volta à prática do uso dos símbolos. Isso demonstra que os olhos destes homens já não conseguem contemplar as maravilhas da lei de Deus. A sequência das cartas enviadas às igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, representam o desenrolar da história da igreja do Senhor Jesus. João dá prosseguimento à sua visão. Vi uma porta aberta no céu e através dela uma voz falava comigo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O apóstolo João teve um arrebatamento em espírito. Vemos então que a sua comunicação com Deus foi estritamente no campo espiritual. No seu relato, a partir do versículo 3, descreve a glória e majestade de Deus e, segundo ele, ao redor do trono estavam assentados 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? Tem sido a pergunta de inúmeros teólogos. Alguns creem que representam a totalidade da igreja no céu, outros que são anjos governantes,
outros que representam Israel e a igreja, e etc. Muitas são as cogitações e hipóteses, mas não se deve esquecer de que a Bíblia não diz quem são eles. Logo, qualquer conjectura não passa de imaginação humana. João, diante da glória e manifestação do poder de Deus, precisava buscar recursos na linguagem humana para registrá-la à posteridade. Assim, a manifestação do poder de Deus foi descrita como relâmpagos, trovões. Ainda diz mais: diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Em Isaías 11:2, conhecemos que estes 7 Espíritos são a manifestação da plenitude do ser glorioso que é Deus. Posteriormente, o apóstolo faz menção ao mar de vidro e aos 4 animais. No que se refere aos 4 animais, a palavra de Deus não revela o que representam ou o que significam. Eles constituem um segredo para nós. O fato de a Bíblia mencionar a existência de 6 asas e a permanência da adoração desses seres a Deus leva-nos a crer na possibilidade de serem serafins, em virtude da visão do profeta Isaías. Mas o que a Bíblia não deixa dúvida é que estes animais revelam a glória soberana de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Versículo 8. Digno é o Senhor de receber glória e honra e poder. Versículo 11. Depois da visão do trono com o mar de vidro e dos 4 animais, João viu um livro selado. Depois que viu o livro, ouviu um questionamento: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Versículo 2. Não havia ninguém em todo o universo, nem no céu, nem na terra, e nem no Hades, ou seja, nem no mundo físico, nem no espiritual. João se decepciona e chora muito. A Bíblia nos diz em Colossenses 2:2 e versículo 3 que o mistério de Deus é Cristo, e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Cristo, sendo o mistério de Deus, ele mesmo deu-se a conhecer, conforme está registrado em Hebreus 1, versículo 3. Sendo o resplendor da sua glória a expressa imagem da sua pessoa. Ele expressa a imagem da pessoa de Deus. Ele é a revelação do próprio Deus. João 14:8. Então ele é quem desata os selos que estão lacrados. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 5. Os capítulos 6 e 7 narram a abertura dos primeiros 6 selos, a salvação dos israelitas dos perigos e a visão dos mártires na glória. A abertura do primeiro selo marca o início específico da grande tribulação. As palavras que estão fechadas e seladas até o tempo do fim, Daniel 12:9, agora são reveladas. Deus havia dito a Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel para que a transgressão e os pecados fossem extinguidos e a justiça eterna estabelecida. Da ordem de Ciro para restaurar Jerusalém até a colocação das trancas, dos portões e inauguração seriam 7 semanas. Da inauguração até a vinda do Messias, mais 62 semanas. Depois disso, ele seria tirado da terra de Jerusalém. Esta seria destruída e pisada pelos gentios. Lucas 21:24. Sabe-se pelo desenrolar da história que estas 69 semanas já se cumpriram. Agora resta uma semana, conforme vimos anteriormente. Nesta última semana, os homens firmarão um acordo, uma aliança com o governador mundial. A princípio, o mundo será marcado por prosperidade e paz. Todos crerão que os problemas que assolam o mundo estarão resolvidos. A compreensão do desenrolar dos últimos acontecimentos da história humana requer análise de alguns fatos políticos, econômicos, sociais e culturais. Deus age, apesar de seu poder incomensurável, de acordo com o desenvolvimento da história. Satanás sempre desejou o domínio do mundo e a adoração dos homens e, por isso, ao longo da história, sempre trabalhou para conquistar as nações,
desde a construção da Torre de Babel até a instauração dos grandes impérios mundiais, como babilônico, medo-persa, grego e romano. Vejamos a abertura dos selos. Quando Jesus abriu o primeiro selo, João viu 4 animais, 4 cavalos, um branco, um vermelho, um preto e um amarelo. Para entendermos a abertura do primeiro selo, precisamos abrir um parêntese para compreendermos o contexto histórico que estamos vivenciando. A Bíblia diz que um cavalo branco saiu vitorioso e para vencer. A ele foi dado uma coroa, a ele foi dado domínio e poder. O vermelho veio para tirar a paz da terra. O cavalo preto representa a crise econômica mundial. A deflagração do processo inflacionário. João viu na mão de quem estava sentado neste cavalo uma balança. A Bíblia relata uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Versículo 6. Além da perda de valor da moeda, haverá falta de alimentos básicos. A situação da agricultura, por mais que tenha havido desenvolvimento de técnicas de plantio e de alimentos transgênicos, não é boa. A terra já não produz com abundância, pragas resistentes a inseticidas são frequentes. A mudança climática ocasionada pelo excesso de poluição também contribui para que as colheitas sejam diminuídas. Depois dessas considerações, fica fácil perceber que as consequências desse desenvolvimento tecnológico serão fome e peste, conforme está relatado a partir do versículo 8. O aparecimento do cavalo amarelo se deu a partir da abertura do 4º selo. Na abertura do 5º selo, João viu as almas que foram mortas por amor a Deus. A abertura do 6º selo causou um grande temor na terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Versículo 12. Certamente efeitos da poluição em grande escala, pois o avanço tecnológico, além de provocar um aumento do nível de miséria dos homens que permanecem à margem dele, causa a destruição maciça do meio ambiente. No capítulo 7, João tem a visão de 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos que sopram sobre a terra. Meus queridos irmãos, aqui nós vamos finalizando esta etapa de Apocalipse. Vamos dar uma pausa para que continuemos na próxima semana, porque muito é o conteúdo a ser estudado. Eu não gostaria de fazer de forma corriqueira, assim, para que a gente apenas passe por ele, mas que possamos ler com calma, compreender cada etapa. Aqui nós finalizamos esse trecho.